Hoje, o Brasil não, o mundo está diferente, né? O mundo está. Você pega qualquer um, põe num carro lá, o cara vira. Antigamente, andar de Opala, na chuva, principalmente, velho, quero ver quem anda. Não anda nem devagar. Não consegue nem dar uma volta devagar. Não vai. A gente diz que uma vez, nós largamos em Goiânia, nunca vou esquecer isso aí. Largamos na primeira volta, passamos no box, como se fosse 40 graus. Da metade do box para frente, estava chovendo. Meu amigo, você não tem ideia o que aconteceu. Parecia aquelas bolas de boliche que jogava e derrubava os pinguins, sabe? Era um na traseira, passando direto. Eu lembro que o Jafone estava ganhando. Para sair de lá e ir para o box, a gente não conseguia na estrada. O carro virava, não freava. E é assim, são coisas. Aí foi aprendendo. Aí o cara falou para mim, Coruja, como é que é andar com o Opala? Você não tem ideia. Mas ele sai muito. Aprende a dirigir, ele que ele não sai. Não é o carro que é ruim, você tem que se adaptar ao carro. Você tem aquele carro, você não tem outro, aprenda a tocar. Vai de um jeito, não vai de outro, não vai de outro. Até a hora que você fala, opa, aqui ele vai melhor. E aí você acostuma e anda assim, e vai. Como que não vai? Põe suspensão independente. Que nada, meu, eixo duro, tudo assim, vambora. E não vem falar que ele não faz, não, porque faz. Vira, gostoso. Eu gosto, não adianta ficar falando, né? É uma coisa. Eu não vejo diferença dele e do Ômega. Para mim, são iguais. Só que eu gosto mais do meu Opala, né? Então, eu ia te perguntar isso aí do Opala e do Ômega, porque se tem muita diferença na tocada, porque o Ômega tem a suspensão independente atrás, é um pouco mais moderno. O Ômega é independente, tem outras coisas, mas não adianta. Eu gosto agressivo. O Opala você já fala com ele antes da curva. Entendeu? Certo. Então, o que Você já acontece? faz a curva dele antes de virar o volante, você já está fazendo a curva, né? Faz no acelerador. Você entendeu o que eu quero dizer? Antes Certo. de dar um Uhum. toquinho, ele já sai a traseira, você já está aprumado, não precisa virar tanto o volante. Então é isso. Agora, o ômega já é mais no chão, né? Então você tem que fazer a Uhum. curva, não é torear a curva. E o Opala é assim, é uma toreadinha direto, é gostoso. É briga. Não pode, né? Tem que brigar, não deixa ele dominar, né? É só isso. Ele é diferente. Dirigir um ômega e dirigir um Opala é diferente. Mas você fala, qual você gosta? Eu gosto do Opala. Você é louco? Não, eu gosto do Opala. O Opala eu dou um jeito. Ele entorta, você briga, ele corrige, ele vem. Não é que nem certos carros, por exemplo, a Maserati. A Maserati dá uma escapadinha, pode largar o volante e deixar. Porque ela não vai, ela vai embora. Não corrige. Se corrigir é pior. O meu Vectra, ele foi com essa aí, no comecinho, né? Motor muito forte. Aí eu levava o pé para no meio da curva já para sair, o bicho dava uma e tchum. Falei, oh, meu Deus do céu, será que eu desaprendi? Aí fui pegando um macetinho dele, falei, pois é. É um carro travadinho, com 600 cavalos, amigo. Não tem jeito, principalmente se o pneu tiver frio. Se tiver frio, esquece. E aí, mas é outro papo, né? Eu não comparo o meu Opala com o Vectra. O Vectra, ele chega lá na freada do 100 a 270 por hora. O Vectra. Eu só uso a Vigás. Ele sai cada lavareira de escapamento assim de 1 metro. E reduz todas as marchas e vai. E para. Você viu as rodas que eu coloquei nele? Eu coloquei no Opala também depois. É aquelas do Viper, cubo rápido, sabe? Certo, aham. Cada 2,5 rodas pesa o que pesa uma roda original do Vectra. Entendeu? Então eu ganhei freada e eu ganhei torque. E eu coloquei 13 polegadas na traseira
e 12 polegadas na frente. Eu uso o pneu turco. 325 atrás, 305 na frente. No Vectra. Aí no Opala eu coloquei 12 na traseira, a mesma roda, ficou rápido. Agora eu fiz isso. E 10 na dianteira. E nessa corrida que eu estreiei ele, mas ele deu todos esses problemas, não deu para eu poder ver mais sobre a roda, né? A evolução. Mas agora ele está pronto. Agora eu fiz o Mambistil, fiz tudo direitinho, o bicho tá esperando. O Taca Denise não vai ter nem chance, não vai nem ver ele na próxima corrida. Esse velhinho aí tá pendurando chuteira, vem com esses carrinhos de brinquedo. Ele tem que ir no dentista consertar esses carrinhos aí. Né, motorzinho. O bicho tá louco para me pegar, ele paga até a viagem para Curitiba. Eu pago tudo, Coruja, vamos lá. Ele tá louco para me pegar. Tem duas perguntas aqui, acho que uma não sei se você vai querer responder. Por quê? A primeira pergunta do Cangueiro aqui, se você prefere o 6 cilindros aspirado ou turbo? Não, aspirado. Aspirado. Esse ômega que eu terminei, eu fui fazer... Eu fui com ele fazer... Como é que chama? Para transferir o carro, fui fazer uma vistoria, né? Vistoria, aham. E fui com ele, né? Meu Deus do céu. Eu fiquei... Ele nem sai do chão. Ele nem sai do chão. Se você for sair, ele nem sai. Você acha que quebrou? Não, ele está virando a roda. Não para de virar. Então é um carro que não te dá segurança. Entra quando quer e entra de uma vez. Você tem que aprender a andar com ele. Tem que ficar um mês andando com ele para pegar. Mas eu não gosto de tudo. Vamos lá, o que é que você quer saber? Eu vi você falando aí. Então, a segunda pergunta é qual que é a potência do motor do teu Opala? 500. Não sei se você pode abrir. Hã? 490 cavalos. É forte, é forte. É. Para tirar 490 cavalos de um 6 cilindros aspirado que aguente na pista não é fácil não, Coruja. Por isso que eu te falei. Mas não tem que esconder mais nada, não. Todo mundo já sabe. E eu ajudo os outros, explico, falo. É acertar cabeçote, comando, entendeu? Taxa, escapamento, tudo isso aí. Eu não escondo, não. Eu vi você falando, ninguém quer mostrar. Eu deixava meu carro na oficina de uns amigos aí, eu falava, não fuça sem falar comigo. Quando eu tirei o cabeçote, filmei, mostrei para a turma aí. Tirei o cabeçote para trocar junta, filmei, pus na rede aí para todo mundo ver o pistão, o cabeçote, né? Aí sempre cada um fala, mas tem aquilo. Mas tem isso. Mas tem aquilo. E a gente fala, bom, você quer ver? Vai lá, olha, te mostro. Entendeu? Mas não tem mais segredo, não. Antigamente a gente polia o bloco por dentro, furava os pistões, fazia cada coisa e o carro ia para trás. Entendeu? Hoje não. Arroz com feijão, velho. Cheguei a usar 17 de taxa. Hoje é 13. Entendeu? É desespero de causa. Hoje não. Hoje um pouquinho só para tu vai embora, não quebra, não faz nada. Agora não adianta você levar 8 mil, né, meu? Eu gosto de trocar 6 pau. Quando precisa, eu vou para 7. Uhum. Mas eu peço ordem, tudo, ó. Vou dar uma esticadinha aqui, tá? Pode ficar sossegadinho. É gostoso. Tem que avisar antes, não é verdade? O que mais você quer saber? O pessoal falou aqui que o segredo aqui do Opala é a tocada do piloto. Eu concordo. O segredo é a tocada. Não, é verdade. É o conjunto, né? Não existe carro e nem piloto. Você dá um carro ruim para um piloto bom, não acontece nada. Se dá um piloto bom para um carro ruim, não acontece nada. Não acontece mesmo. Tem gente que com motor com 10 cavalos a menos não faz nada. Eu sei quem é, não quero citar nome. Então é assim, é um conjunto. A tocada é lógico que é. Isso é um conjunto. Você sentou, ajustou, falou, é aquilo lá, velho. Não adianta você... Um dia me chamaram para eu dar uma volta com o Vectra, V8. O banco estava errado, os pedal, quando você apertava o breque, quando você apertava a embreagem, brecava. Era um colado com o outro. Sabe como é que é? Eu não, só para botar. E não me falaram, puseram um pneu lá que tinha 10 anos. O cara que tá escutando o que eu estou falando deve estar morrendo de rir agora.
E eu fui dar uma volta. Puta, você não acredita, cara. Eu virei 3 vezes. Sabe, pneu velho, duro, careca. E os pedal, tudo errado. Falei, pô, o que é isso? Ué, acelerar, virava na reta, sabe? Que nem... Aí o cara depois falou, o pneu tem 10 anos. Sabe? Eu falei, pô, por que você não falou, cara? Sai aí, podia me matar, quebrar o carro. Pois é. Hã? E esse é o negócio, o pneu slick, ele tem a questão de tempo forte, o pneu velho não adianta, o pneu pode estar novo, mas se ele tiver velho, não vira, aquela borracha endurece, Olha, acabou o pneu. não, tem um limite. Se você dá umas 4, 5 voltas com ele e aquecer ele, depende, tudo tem um grau. Ele pode estar velho, mas não está tão duro, está meio duro, foi bem conservado. Não é assim. O pneu é bom quando quando ele é novo, ele é 2, 3 voltas. Passou daquilo, não vai vir mais tempo. Mas ele dura, uma corrida, 2, ele dura. Os pneus de hoje são maravilhosos. E os turcos, então, são esplêndidos. Agora, você sabe, pneu novo é 2, 3 voltas. Você estava falando dos segredos do Opala, né? Você tá falando de que o Opala não tem mais que ficar inventando moda, é fazer o negócio certinho, bem montado, mais no capricho, mas a receita está pronta já, na verdade. Arroz com feijão. Agora, não esquece que é só o motor, né? Entendeu? Agora você falou que você usa câmbio da C20 Isso, porque o pessoal usa muito aquele câmbio Eaton, o Eaton grande É que da usava, né? C20, é o Eaton. É o da C20. Só que tem o Itão e Tá? tem o Itinho. Eu uso o Itinho. O Itão é 15 quilos mais pesado. Eu uso o Itinho. Já tive Itão, não no Opala. Eu tive Itão no Vectra, depois coloquei um Sais daqueles bons lá e tá até hoje. Mas no Opala é o Itinho. Não quebra, faz nada. Tratou com carinho, vai embora. Até embreagem. Eu não uso multidisco, nada. Entendeu? Não, é arroz com feijão e não pode maltratar. Entendeu? Então, Coruja, nesse ponto do maltratar, você não acha que você tem uma certa vantagem em cima dos outros pilotos porque você faz o carro, porque você que monta, você conhece o que tem ali por baixo, não te dá uma vantagem nessa questão do Opala? Com certeza. Para tocar, para fazer, para tudo te dá. Você percebe, escuta uma vibração, um barulho diferente, você já levanta o pé, opa! E isso tem nego que acelera até quebrar. E outra coisa, não acelerar frio, o óleo certo. Tratar com carinho. É pior que mulher. Mulher, você fala, trata com carinho, mas ela sabe como é que é, né? Agora o carro não, você trata com carinho que ele te corresponde, entendeu? Te corresponde. Corresponde. Trata com carinho. É carro, esse cara é louco, não é não, velho. É incrível quando eu te falo esse negócio que eu saio de lá e não levo ele pra pista, parece que ele fala comigo, rapaz. E quando vai pra pista, ele pega até sem bateria. Vamos treinar hoje. Ele dá na partida e pega na hora. Vamos embora. Imagina a felicidade dele de ter ido correr também, né? Porra. Não, é gostoso. É gostoso. Mas eu vou. Você comentou, só voltando à questão da corrida, porque você comentou que a corrida estava sob controle. Cara, eu quando vi, eu estava lá de fora vendo a corrida, o pega da última volta ali entre você e o Denizio, tudo bem que ele não tinha chance de passar, mas a forma como ele chegou e a disputa das últimas 2 curvas foram, para mim, um dos melhores souvenirs que eu vi de corrida na minha vida. Foi fantástico ver a disputa, porque eram 2 carros completamente diferentes. E foi muito bonito de ver a disputa. Eram 2 carros já clássicos, né? E 2 voltas eu não lembro. só no fim, né? Quando soltou. Acho que foi na última volta, eu acho. Foi na pace car que ele veio. Ele tem a malandragem dele, que não precisa falar, né? Esse calabrês, isso aí não vale nada. O cara nem saiu da pista, ele estava em 10º e já estava em segundo. Você não viu isso? Tanto é que ele foi por fora, ele vai embora, não quer nem saber. Esse calabrês aí é ardido. Tanto é que ele tomou punição, né? Entendeu? Aí eu falei, bom, deixa ele vir. Eu tenho a reta oposta, não tem. Deixa vir. Aí quando eu acelerei um pouquinho mais, os pneus estavam frios, ela deu uma escapadinha. Aí eu tô falando o meu Opala, né?
Aí Aham. na reta oposta eu fiquei testando, porque eu testo. Eu sei quando o cara tá chegando, quando tá abrindo. Entendeu? Vem falar, eu tirei o pé, não existe isso. Aí quando você pensa, se você percebe, você fala, pode deixa vir que não tem entro. Mas eu tiro o sarro dele. Mas se eu perdesse para ele, seria bom também perder pro Denise. Seria um prazer. Porque nós estamos dois velhinhos dando pau nos mocinhos. Gosto muito dele. Não ficaria nem um pouco, sabe? Foi bacana, foi legal, foi tudo certinho. Ele chegou em segundo, né? Não, ele foi punido, acho que ele chegou em terceiro ou quarto. Porque ele queimou a largada, ele queimou a relargada, os caras pegaram Ele ele. queima a largada, ele queima a relargada, ele queima a outra largada. Ele queima tudo, ele faz tudo e vem por fora, e não obedece a bandeira. Mas é assim, sempre foi assim. Nós já corremos 1000 milhas, eu e ele. Corremos 1000 milhas, chegamos em quarto, de Opala. E ele não queria, não gostava, ele era muito mitidão, sabe? E de Opala, eu quero correr. Ele tinha um Mitsubishi que ele gastou, que ele ia fazer. Eu falei, vamos de Opala. Foi difícil convencer ele a andar de Opala. Aí ele gostou. Vamos aqui no Opala, como fazer a curva, como andar. Chegamos em quarto. Teve um probleminha lá, que era para chegar bem na frente, sabe? Quebrou um coxinho no motor e o motor subia com ele. O carburador DFV, 446. Batia no capô e afogava. E ele não sabia, porra, falha na curva. Eu faço a junção, falha. Aí eu falei, eu olhava o motor tudo direitinho, sabe aquele desespero? Aí não conseguia, o que eu fiz? Aí eu peguei e falei, daqui. Peguei o capacete, enfiei, montei no carro e saí. Aí vi que a alavanca balançava assim, o motor batia no capô, ou afogava, né? Certo. Aí amassei o capô e falei para ele, ó, não dá gás na saída de curva, vai decrescente assim para o motor não levantar. Aí terminamos em quarto, mas perdemos um tempão lá até achar, sabe? Até descobrir o problema. Porque eu achava que era elétrico, né? E Certo, fuçava, não aham. tinha nada, cara. Faltava meia hora, 1 hora para acabar 1000 milhas, e nós ali, eu falei, ó, batendo em carro importado e tudo. Mas faz parte, não é? Faz parte, com certeza faz parte, ainda mais em corrida de longa duração, 1000 milhas, pomba. Soltar um Velho. coxinho foi. Eu já cheguei. Ó, eu vou contar um segredo aqui, tá? Correu Vamos eu, lá. Carlos Coll e como chamava? O Carlos Alves. Sabe quem Certo. é? Uhum. Sei, Nós aham. 3 de Opala. E eu fazia mais uns 2 ou 3 Opala que corria também lá com a turma todos os anos. E nós estamos correndo. Aí quando chegou de manhãzinha, eu desci do carro, morto, né? E sempre andando lá na frente, sempre, graças a Deus. Aí desci do carro e fui lá tomar uma água, conversar lá no fundo. Daí um pouco ele chega e falam para mim, Coruja, o qual não consegue sair. Eu falei, por quê? Pisou na embreagem e não voltou. Porque antigamente era cabo de embreagem e ficava perto do escapamento. Ele aquecia, derretia o plástico de dentro e travava a embreagem. Andando não, mas quando parou, né? Eu Certo, falei, aham. Adson, corta o cabo e vai sem embreagem. O que eu fui fazer? E cortaram o cabo, né? Tá, arrancaram o cabo, empurraram o carro pegou, ele não sabia mudar a marcha, coitado. Ele não sabia mesmo, né? Imagine, um pastor, né? Pus ele lá em Interlagos, ensinei ele a dirigir, correndo as 1000 milhas, engatar carro, engatar as marchas sem embreagem. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele parou no box, eu tinha acabado de assinar a súmula, eu montei com o capacete dele e saí de novo. sem embreagem. E terminei a corrida assim, corri não sei quantas horas lá, 3, 4 horas, 5 horas, direto. Ninguém percebeu e nós terminamos a corrida. Mas para você ficar 3 horas no Opala, não me parece que é um sofrimento muito grande, Pois não, é, cara, Coruja. eu sempre fui assim, rapaz, você acredita? Eu sempre fui assim. Tá certo que as coisas mudaram muito hoje, né? Sim, sem Mas eu dúvida. sempre fui assim, eu trabalhava 2, 3 noites assim direto e não me fazia nada. Hoje não. Hoje, se eu não dormir uma noite, fica ruim, entendeu? Mas é a idade. Certo. Mas é gostoso. É gostoso. Eixa, O Reinaldo do clube do Opala de São Paulo tá mandando um abraço para você. Diz que o outro clube para inteiro tá mandando um ele. abraço para você. Obrigado.
É. Agora, você é do tempo, obviamente, do carburador e tal. Tô até Injeção hoje. eletrônica. Injeção Não, eletrônica, é uma eletrônico coisa não gosto. não gosta. Não gosto. Quando tem que algum defeitinho, tem que chamar os outros. E eu não sei, eu não quero nem saber, sabe? Eu não quero, chega. Não quero. E eu parei com tudo. Eu tenho oficina só para mexer nos meus carros. E eu não tenho uma empregada, tenho nada, sozinho. Então eu me divirto. E não dá. Quando vem algum amigo, alguma coisa, meus carros, por exemplo, de rua é eletrônico, é carro novo, tem injeção. Né? Ixi, Maria. Eu ligo para os outros amigos meus. Ô, que é isso? Aí ele fala, vem aqui, passa o aparelhinho. Deve ser isso. É assim, velho. Não tem outro jeito. Então, graças a Deus eu tenho muito amigo, sabe? E quando tem alguma coisinha assim, eu pergunto para eles, né? Por isso que é bom ser coruja, né? Aliás, o pessoal perguntou aqui, por que o apelido Coruja? De onde é que nasceu isso aí? Esse apelido, eu tinha 8 anos, 9 anos. Eu morava no Brás, no Belém Brás ali, né? E antigamente, vou resumir, tá? Tinha a turma da calçada de lá e a turma da calçada de cá. Turminha, coisa de criança, né? E aí eles resolveram arrumar uma briga com o mais fortinho, com 9 anos. Com o mais fortinho da calçada de lá e com o mais fortinho da calçada de cá, que era eu. Ah, marcado lá, tal da hora, 2 horas da tarde, ali na rua tal, no muro tal, na esquina, que nós vamos brigar. Vamos brigar. Meu, se eu te contar que nós ficamos mais de 2, 3 horas, um de frente para o outro, e ele me chamava de pepino, eu chamava ele de urubu, de tudo, e nem brigava. Não brigava. Gospe aqui, e empurrava, e nada de briga, cara. Vinha gente de todo lado para ver, e nós não brigávamos. Aí, uma hora, estou resumindo, né? Ele me chamou de coruja, porque acho que não tinha mais nada para falar, mais xingar. E a turma deu risada. Quando a turma deu risada, aí fiquei nervoso, aí parti para cima. Então a turma me via na rua e falava, coruja, nossa, eu chorava. Queria matar qualquer um. Coruja, nossa senhora. Foi assim que pegou. Olha quantos anos. 61 anos que eu tenho esse apelido. Se você ligar, às vezes me chama lá, ô Roberto, eu não sei, eu não olho. Então o empregado não sabe, alguém não sabe. É coruja. Corujinha, coruja, ficou até hoje. Eu me dou bem. É porque coruja é o símbolo da inteligência, não é? Da filosofia, não é? Sim, é um animal que presta atenção, é esperto. Também, fora isso, né? Então, é isso, né? É gostoso. E ficou até hoje. Não... A turma, às vezes, eu ligo para alguém, eu quero falar com o Rodrigo. Quem quer falar? O Coruja. Quem? Coruja. Coruja do quê? Aí eu sabe. Ficou até hoje. Mas foi assim. Desse jeito que eu consegui esse apelido aí. Então, não, legal. Então. Coruja, acho que é isso. Eu não sei se tem. O pessoal já parou, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que já tomei bastante do teu tempo. Imagina, é um prazer. Quando quiser, pode chamar. E os curiosos, que têm curiosidade ou que não acreditam, todo mundo sabe onde é meu galpão, minha garage. Vai lá, que eu mostro, ensino, ajudo. É um prazer. Com essa minha idade hoje... Vou falar um negócio. Eu preciso montar um motor da Opala para um amigo meu. E nós vamos conversar então, porque eu nunca montei motor da Opala. O negócio é motor de Fusca e motor AP. Você o motor da Opala eu nunca montei. Eu vou montar o motor da Opala. Então nós vamos conversar sobre isso aí depois. 4 ou 6 cilindros? 6 cilindros. Por telefone eu te monto ele, você vai fazendo as coisas. Então, aí. É facinho, professor. Pode pegar para fazer e faz que você vai gostar. Dá as folgas certinhas, você vai falar. Já achei meu professor, então. Claro, isso aí é um prazer. Pode ficar sossegado. Super legal. Coruja, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você hoje aqui, cara. É um prazer trocar uma ideia contigo, bater papo, trocar uma ideia com o pessoal que acompanha a gente. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. Imagina. E com certeza a gente se vê na próxima corrida. Espero que a gente possa encontrar aqui na próxima Gold Classic. Teu carro com certeza é uma das estrelas do grid.
E quero muito ver você dando pau no Deninho aí, no Denísio ainda. Pra ele poder tirar sarro dele. Esperar que ele tá ansioso, coitado. Eu acho que eu vou até tirar uns 2 fios de vela para ele, coitado. Muito obrigado, foi um prazer. Precisando alguma coisa ali, pode. É normal, não estou sendo delicado, não. Eu gosto, se eu não gostasse, eu já nem. Tá bom? Uma boa Muito obrigado para vocês. Um abraço para todo mundo aí que mandou mensagem. E tamo aí, falou? Abraço, tchau, Obrigado, tchau. tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.